Gente, nessa aula nós vamos falar sobre transformação e criação de variáveis nesse nosso processo de manipulação de bancos de dados, tá? Basicamente existe um operador, né, uma instrução aqui chamada mutate, com o qual a gente basicamente vai realizar esses tipos de operação. Então eu vou criar uma nova categoria aqui, né, uma nova seção no nosso script, que eu vou chamar aqui de transformação e criação de variáveis, tá? De variáveis, certo? Eu vou começar transformando uma variável que existe na minha base de dados de escolha modal, tá? Eu vou passar um head aqui nessa base de dados e vejam aqui que as duas últimas colunas, tá? A gente tem distância de viagem, essa distância está em quilômetros, e aqui eu tenho o tempo de viagem que está em minutos, tá? Então, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, eu quero transformar uma variável, eu quero transformar essa variável tempo de viagem de minutos para horas, tá? E depois eu quero criar uma variável de velocidade média dessa viagem, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal, para conseguir atingir esse objetivo? Eu vou criar, né? Eu vou utilizar o operador pipe e na sequência eu vou escrever o verbo aqui desse pacote deploy chamado mutate, tá? Então, o que eu vou fazer no mutate? Eu vou escrever a variável que eu quero sobrescrever ou transformar, igual, aí eu vou fazer a transformação nessa variável. Para eu transformar de minutos para horas, eu só preciso dividir esse tempo por 60, tá? Então, eu vou fazer aqui tempo viagem dividido por 60, certo? E aí, quando eu der um Ctrl Enter, veja que agora ele vai aparecer aqui pra gente, tá? A coluna tempo viagem, ela vai estar, né, em horas, certo? Veja que 27 minutos é igual a 0,45 horas, certo? Mas eu não quero só fazer isso, né? Eu quero fazer a transformação, né, a criação de uma nova variável nessa base de dados. E aí, para eu fazer isso, eu posso colocar um vírgula e escrever o nome dessa variável e qual é que é a operação que eu tenho que fazer para obtê-la. Então, eu vou escrever vírgula, dar um Enter, e aí a minha variável, eu vou chamar de vel média viagem, tá? Vai ser igual a dist viagem sobre a tempo viagem. Como ele já fez a operação anterior, né, de dividir o tempo de viagem em minutos por 60, esse novo tempo viagem ele já vai estar em horas. Aí quando eu der um Ctrl Enter, veja que vai aparecer aqui pra gente, né, essa última coluna, vel média viagem, e aqui vai estar a velocidade média dessa viagem, né, que é a divisão de 14,3 km por 0,45 horas, né, vai dar exatamente 31,8 km por hora é a velocidade média dessa viagem. Só uma observação, pessoal, veja que aqui a gente só está executando operações em sequência, mas a gente não está mudando essa base de dados ainda. Então, se eu quiser mudar essa base de dados EM, o que eu preciso fazer é sobrescrevê-la, tá? Então, eu faço EM recebe, certo? Essa operação toda, que é exatamente a transformação da variável tempo de viagem e a criação da variável vel média viagem, tá? Que é a velocidade média de viagem. Quando eu fizer isso, Ctrl Enter, tá? Eu posso escrever essa variável, esse conjunto de dados aqui de novo, tá? E ele já vai aparecer para mim o tempo de viagem em horas e a velocidade média de viagem em quilômetros por hora, tá? Vamos voltar naquela outra base de dados, que é a base de dados de velocidade, certo? Eu vou dar um head aqui também nessa base de dados e vamos lá. Bom, a gente tem a faixa, o tipo de veículo e a velocidade, tá, desse veículo. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero criar uma nova variável também. E essa nova variável que eu quero criar, eu quero que ela diga se a velocidade que foi observada ela está acima da permitida ou não. Ou seja, se ela é maior ou igual a 60 ou não, supondo que a velocidade dessa via seja 60, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever um vel, e aí eu vou, de novo, escrever o meu verbo, mutate, tá? E eu vou criar uma nova variável. Eu vou escrever o nome dessa variável de acima 60, tá? Como se fosse 60 km por hora. E aí, pessoal, o que a gente vai utilizar aqui agora é uma expressão, tá?
que é um if-else, tá? Que é uma expressão condicional. E eu vou usar essa expressão condicional sobre a variável velocidade. E o que é a função if-else? Tem 3 argumentos, certo? O primeiro argumento é a condição que eu estou criando. O segundo argumento é que valor essa nova variável vai receber se essa condição for verdadeira. E o terceiro argumento, tá, dessa função, ele vai receber o valor que essa nova variável deve receber se a condição primeira do primeiro parâmetro, certo, for falsa. Então, eu vou escrever if-else, tá? If-else, abro parênteses, veja aí que aparece test, yes, no, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu vou escrever velocidade maior igual, desculpa, escrevi menor igual, maior igual 60, vírgula, o que eu quero que o valor seja se ele for maior que 60? Eu quero dizer que é um sim, tá? Então, vou escrever S. E o que eu quero que ele receba se o valor for menor do que 60? Eu vou escrever, então, um não, N, tá? E aí, observe quando eu der um Ctrl Enter, tá? Que ele vai dar os valores N sempre que a velocidade for menor do que 60. E observe o valor aqui, 64, tá? É maior do que 60, vai receber esse valor sim, tá? É como a gente utiliza, então, uma expressão condicional para criar uma nova variável na nossa base de dados. Bem simples, bem básico, para a gente entender como executa essa operação. O que eu posso fazer aqui agora, para a gente finalizar? Eu vou sobrescrever essa base de dados com essa nova coluna para a gente salvar depois se a gente quiser, ok? E finalizamos assim essa nossa aula de transformação e criação de variáveis.